Olá, amigos. Vamos à nossa videonagem de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 16 de abril. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, logicamente para aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado, as análises disponíveis no canal. Procedimento bem simples, aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Tem uma imagem, inscreva-se, passando o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, vai aparecer na sequência a opção para você clicar e se inscrever no canal gratuitamente. Para você receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, o monitoramento dessas recomendações, as informações relevantes durante o pregão, as carteiras de ações e também ainda vídeos exclusivos, tudo no seu celular, no seu desktop, é só você acessar aqui na parte inferior do vídeo, na descrição desse vídeo, o link que leva para o aplicativo DV Invest e você poder instalar no seu celular, seja um celular com sistema iOS ou com o sistema Android. Então tem aí os links para a loja da Apple e também para a Play Store. Seguindo então para a análise BOV, nós temos aqui também para falar aí de futuros, mini índice, mini dólar, depois eu venho falando das ações falando de PETR4, Vale 3, Move 3, CSNA3, COGN3, Qual3, BBAS3, VVAR3 e RADL3. Começando pelo Ibovespa, queda de 1,29%, movimento de baixa no gráfico diário, estabelecido um movimento de baixa no gráfico diário, caminhando ali para a média móvel exponencial de 13 períodos. Por enquanto, o movimento está fraco para baixo. O que isso submete? Caso o mercado não ganhe muita força para baixo, ainda vai ficar em expectativa de quê? De subida. Desse movimento de recuperação no gráfico semanal se estender por mais semanas. Então essa seria a expectativa, mas é importante o BOV, por exemplo, não gerar algo aqui forte para baixo. O ponto negativo nesse momento são os bancos que já começaram a gerar um sinal um pouco mais negativo. Itube 4 hoje, BBAS 3 que eu vou comentar aqui nessa análise também. Mas, enfim, por enquanto, dentro do movimento de baixa, a favor de uma tendência ainda de alta de curto prazo, mais fraca por enquanto, porque não conseguiu sair dessa resistência basicamente, sai por pouco já volta para baixo. Então vai ser importante nos próximos pregões gerar algum sinal de alta, seja amanhã ou no início da próxima semana, que é uma semana quebrada por conta do feriado do dia 21, gerar algum sinal de alta aqui, ainda um fundo ascendente no gráfico diário ou mesmo um pivô de alta, que aí sim aumentaria a probabilidade de a gente ver o Ibov testando a região mais pesada de resistência lá perto dos 86 mil pontos. Seguindo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, na parte de aprendizado, na parte de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar aqui diariamente meu trabalho e com isso você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, principalmente o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal. Então, mini índice perdendo a mínima do pregão anterior, gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos aqui? Tentou iniciar o pregão aqui subindo, que foi aqui, aí já reverteu para baixo, ficou mais para se buscar operação de venda, gera aqui movimento para baixo e para baixo do fundo anterior, basicamente, ou seja, abriu caindo, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, através ali desse topo abaixo dos 77.970 seria o cenário mais positivo para a venda, né? E para compra, qual o cenário mais positivo? Abre subindo, termina a primeira hora de pregão mais forte aqui para cima da média móvel exponencial de 13 períodos e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta a favor desse sinal positivo. Logicamente, melhor ainda se acontecer o sinal acima aí dessa região da média, que nesse momento está na faixa de 78.650 pontos. Dólar, no dia de hoje, apresentando aqui uma alta de 0,25%, perdeu a mínima do pregão anterior, mas segue dentro de um movimento para cima. Por quê? Porque ainda não confirmou o movimento para baixo, gerou um sinal de baixa, um topo descendente, mas dentro aqui do pregão, a gente tem aqui a máxima aqui do dia anterior, 5.274, a máxima de hoje 5.273. Praticamente voltou lá na máxima do dia, ou seja, veio aqui embaixo e praticamente voltou lá na máxima do dia anterior. Então, dólar nesse momento travado aqui acima da média móvel de 13 períodos, dois pregões basicamente bem lateral, apesar da volatilidade forte nesse candle e nesse candle. Então, para o próximo pregão no dólar, abriu subindo, passou a gerar sinalização de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Acima dos 5.266, foco em buscar a operação de compra de day trade no dólar. Abriu caindo, ou seja, bateu de novo na resistência e vem aqui
e gera uma abertura para baixo aqui, vindo para baixo da média móvel 3 períodos, para baixo dos 252 e proporcionando topo descendente abaixo dessa região aqui, ó, 252, vem aqui para baixo, gera topo descendente abaixo dessa região, fica mais para se buscar a operação de venda de day trade no dólar através de topo descendente aí no G10 ou no gráfico de 5 minutos. Ações, PTR4 no dia de hoje, queda de 4,03%. Abriu subindo, já lá na região da resistência do gap, que era a região dos 16,61 a 16,63. Bateu lá, perdeu força e fechou abaixo da média. Então, um sinal negativo, anulando a formação de um possível fundo aqui ascendente e aumentando a probabilidade de ter um movimento um pouco maior para baixo. Suporte imediato para a ação, 15,34, seguido do topo anterior, 15,19 e do gap de alta na faixa dos 14,30, de 14,55 a 14,30. Então, são os suportes mais próximos dessa ação, que apresentando aqui um sinal para baixo, não vejo oportunidade ainda de buscar uma operação de compra nesse papel. Indo até para o gráfico aqui de 60 minutos, a tendência de baixa no ativo, ou seja, para gerar realmente um cenário mais positivo para cima, a ação precisa trabalhar acima desse patamar aqui de R$ 16,60, arredondando o valor, seria acima dessa região aqui de fundos anteriores, desse topo aqui, para trazer uma expectativa maior de subida. Seguindo aqui para Vale 3, no dia de hoje, apresentando aí uma queda de 1%, apresentou uma queda de 1%, fechou levemente ali abaixo da média móvel de 3 períodos, segue ali tentando ver se vai ficar aqui presa nessa região. Quanto maior o tempo que ela ficar aqui caindo de maneira fraca, gerar um sinal de força aqui para cima, mais vai me interessar para abrir uma compra nesse papel, mas por enquanto o viés um pouco mais de baixa nesse momento. Por quê? Porque gerou aqui um pivôzinho de alta e agora perdeu essa mínima dessa região aqui, enfim, perdeu a tendênciazinha de alta que estava fraca. E agora trazendo um viés um pouco mais de baixa. Se a gente olhar para o G60, olha onde está batendo a Vale. Perdeu essa região de suporte e veio bater aqui. Perdeu aqui, gerou sinal de topo nessa região, ou no G60, ou no gráfico de 30 minutos. Ou seja, gerou um sinal aqui de topo, gerou nova mínima. Possibilidade de trabalhar numa venda ali pelo gráfico intraday da ação. Em cima desse patamar, ou mesmo num pivô de baixa, perdeu aqui essa mínima, possibilidade de trabalhar na venda, trabalhando com stop acima da máxima do candle que gerar essa perda de mínimo, ou mesmo acima dessa máxima aqui, alternativas de operação mais na ponta vendedora na Vale 3. Logicamente, se voltar para cima daquela região de resistência que eu acabei de destacar no G60, volta a ficar um pouco mais interessante para se buscar operações de compra de day trade, não necessariamente pelo gráfico diário ainda, pelo menos para mim não encaixa. Move 3, dia de hoje, recomendei uma compra no ativo, mas não acionou a entrada, que era basicamente superar a máxima do pregão anterior. Por quê? Porque olhando para o gráfico 60, primeiramente que no gráfico diário, o ativo estava aqui se sustentando acima da média, e se viesse para um rompimento aqui dessas máximas aqui, aumentaria a probabilidade, teria até um espaço um pouco maior para buscar resistências mais acima, como por exemplo essa aqui, ó. Essa resistência do gap ali na casa dos 11,35. Tem aqui uma máxima também na faixa do 10,94, enfim. Esse patamar e esse patamar. E eu optei por olhar no G60. Se esse ativo chegasse aqui, abrisse subindo e rompesse essa máxima, possibilidade de compra de pivô de alta aqui. Trabalharia primeiramente com stop aqui, depois iria conduzindo pelo G60. Seria uma das alternativas para essa entrada na Move 3. Mas não acionou a compra. Não oscilou acima dos R$ 10,47. E essa entrada foi cancelada, foi anulada, ou seja, eu mandei a mensagem falando que ela foi cancelada, ou seja, não executou a entrada. Então, cancelada a entrada em Move 3. Ainda continuo de olho no papel, dependendo do que fizer aqui algo para cima, mas por enquanto ainda descaracterizou o que eu gostaria de ver. CSNA 3, hoje foi lá, oscilou abaixo da mínima do pregão anterior e gerou nossa saída. Terminou o pregão ainda com alta de 2,06%, olhando para o gráfico aqui de 60 minutos. Olha o candle aqui que veio para baixo, abriu bem, foi lá embaixo, acionou nossa saída aqui, parou de cair nesse ponto, que era um patamar aqui de suporte um pouco mais para baixo, e gerou que a última hora de pregão deu uma puxada para cima. Então essa operação da CSNA3 proporcionou aqui uma perda de 3,53% na operação, e isso representou no capital total uma redução de 0,21%, devido aí à alocação de 6% do capital total nesta operação. Então foi essa perda aí final em relação ao capital total nesta operação da CSNA3. Voltando aqui para o gráfico, dá para buscar alguma compra no rompimento dessa máxima? Seria uma das alternativas, ou no rompimento dessa máxima aqui, um pouco mais arriscado, mas é uma das possibilidades em cima de CSNA3, mas por enquanto bem difícil que é o rompimento desse papel para vir para romper aqui de vez essa região ou essa aqui também. Então um papel aí que está difícil de fazer
andar, vamos dizer assim. Pelo menos eu fiz uma tentativa de comprar e buscar um movimento de subida e não andou. COG N3 chegou a bater no objetivo inicial, né? Até perto do segundo objetivo, que era R$ 5,63, bateu em 5,60. E aí depois que ela bateu no início do pregão, esse aqui é o gráfico 60 minutos, na hora que ela bateu aqui, veio aqui em cima, reposicionei isso, já que ela estava fazendo um pivô de alta, reposicionei o stop para baixo da mínima do último fundo ascendente do G60, que já era um stop de proteção, de não mais sair perdendo dessa operação. Aí ela foi lá e acionou a nossa saída aqui. Perdeu essa mínima, acionou a nossa saída. Então essa operação da COG N3 foi encerrada com um leve ganho de 1,17%, capital total mais 0,12%. E outro papel que nós encerramos também a posição, Qual3, que abriu o pregão até bem, deu uma primeira hora de pregão que estava andando bem, perdeu um pouco de força no fechamento dessa primeira hora de pregão. Aqui está o G60, primeira hora de pregão estava indo bem, se fechasse aqui para cima com nova máxima seria excelente para a nossa posição, porque romperia 2 topos anteriores, mas terminou respeitando os 2 aqui em termos de fechamento. E o stop foi reposicionado aqui para cá e ela bateu nesse stop aqui, acionou nossa saída. Lembrando, stop de proteção. Essa operação terminou aqui com um ganho de 0,98%, isso no capital total mais 0,06%, basicamente uma operação de 0 a 0 ali, ou seja, a proteção em relação ao que ela já tinha dado e pelo prazo também da operação. Então as operações aí foram encerradas no pregão de hoje. Seguindo aqui para Banco do Brasil, BBS3, fechamento ruim com queda de 2,87%. Então tá uma bagunça aqui para subir devagar, respeitando ali a resistência e agora gera um sinal para baixo da média, um sinal mais negativo. E você olha para o gráfico diário e você vê uma indefinição. Jogando aqui no gráfico de 2 dias, fica um pouco mais claro o que está acontecendo, né? Ou seja, a ação veio, fez um movimento de alta, fez um movimento de baixo, faz outro movimento de subida, fazendo uma correção em ABC basicamente dessa queda. E aqui agora aumentando a probabilidade de poder ter um movimento para baixo. A perda aqui dessa região dos 28,70 pelo gráfico aqui de 2 dias. 2 dias significa dizer cada candle desse aqui representando o comportamento do preço durante 2 pregões. Então a perda dessa região aqui aumenta a probabilidade de queda, gerando um topo lá na média móvel exponencial de 13 períodos. Então um sinal que seria um pouco mais negativo para o papel. Olhando até para um gráfico intraday de BBS3, a perda dessa região de suporte aqui e sinalizações de baixa, abaixo dessa região de suporte que ela está, basicamente que ela fechou aqui 28,80, aqui 28,83, aqui embaixo 28,65. Enfim, gerando sinal de baixa no gráfico intraday de topo descendente G15, G60, G30, abaixo dessa região aí fica mais para se trabalhar na ponta vendedora em cima do ativo, para operações mais curtas. E para quem já tem alguma posição de venda em aberto, eu colocaria o stop acima da máxima do pregão de hoje. Seguindo aqui para Via Varejo, VVR3, que segue mais forte do que a média, né? O Ibov caiu em 1,29% no pregão de hoje e Via Varejo conseguiu subir 1,42%. Está dentro do movimento de subida. Está se aproximando, caminhando aos poucos para fechar esse gap aqui. Não significa dizer que vai lá fechar, mas resistência aí na faixa R$ 7,0704. Tem uma resistência aqui imediata em 6,42. Está brigando com ela, né? Ver se consegue fechar acima e não conseguiu por 1 centavo no pregão de hoje. Para quem está comprado no curto prazo, no swing trade, aqui a mínima de hoje seria um dos pontos de poder colocar um stop aí de proteção, de não mais sair perdendo dessa operação. É uma das alternativas para quem está com a compra aí de swing trade nesse papel. Para quem está de fora, entrar comprando aqui nesse ponto, para mim não encaixa muito porque o stop fica mal posicionado, né? Onde que eu vou colocar o stop? Abaixo do mínimo de um suporte. Onde é que vai ter um suporte aqui? Basicamente o suporte dos 5,71 seria o mais relevante e ficaria abaixo da mínima do pregão de ontem, do pregão de quarta-feira, ou seja, colocar o stop lá nos R$ 5,65. Então seria um stop mais longo para o papel. Então nesse momento qualquer tipo de entrada que possa vir a ocorrer nesse ativo seria um pouco mais olhando ali para o G60 em termos de buscar alguma compra de fundo ascendente no papel, mas por enquanto ainda sem ter um ponto de entrada ali pelo gráfico 60 minutos. Na sequência, vamos falar aqui de Raia Drogasil, RADL3, que no pregão de hoje estava até bem, estava mais aqui para cima, perdeu força no leilão, quer ver? Gráfico de 1 minuto, olha o leilão dela aqui, ó. O leilão dela puxou para baixo o papel em 1,79%, quando estou falando que estava, porque o candle estava mais cheio aqui para cima. Ele deu uma pancada para baixo, mas mesmo assim ainda fechou com alta de 2,73%, o papel gerou ali um pivôzinho de alta no gráfico diário, mas isso aqui para mim ainda não gera uma entrada.
Por que não gero entrada? Eu olho para o gráfico semanal da RADL3 e eu vejo uma dificuldade aqui nesse patamar, que é um patamar que ela vai brigar aí para ver se fecha acima nessa pregão dessa sexta-feira, acima do 104,61. E melhor ainda, se ela fechar a sexta-feira acima dessa máxima aqui, ó, desse grande candle de baixo do semanal, fechasse acima do 108,81. Se fizesse esse fechamento para cima ali da média móvel de 13 períodos, seria um sinal mais relevante para aumentar a probabilidade de subida do preço dessa ação. Qual seria a alternativa então de entrada desse papel que está entre as médias? Eu não gosto muito de operar quando fica o preço ali trabalhando entre as médias. A alternativa seria pelo gráfico 60 minutos. Quando eu falo que não gosto é porque diminui a expectativa de ter um movimento muito forte para cima e aumenta a chance de ter um movimento mais lateral. E aí, para se fazer uma compra, computando essa chance que na média pode ter um movimento lateral do preço, eu prefiro dar uma olhada no G60 e verificar se eu encontro uma forma de buscar uma compra com stop mais curto e tentar pegar um movimento de subida que não exija tanto para cima do papel. Então, essa seria uma das alternativas aí para o próximo pregão, avaliar uma possibilidade de entrada pelo G60 em Raia Drogasil. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Lembre-se também de se inscrever no curso Últimos Dias para a turma extra que está aberta do curso Invista Melhor usando análise técnica. Aqui na parte inferior desse vídeo você vai ter o link lá para acessar a página do curso da inscrição e você poder efetivar a sua inscrição no curso. Um grande abraço e até a próxima análise.